a oração em língua é para minha edificação. Eu não preciso usar o dom de línguas só para pregar ou para entregar uma mensagem, tendo um intérprete. Quando Paulo diz, dou graças a Deus que falo mais em línguas do que todos vós, estava falando da quantidade de idiomas que ele sabia. Aí eu olho e digo, mas deve estar de brincadeira para falar uma coisa dessa. Porque em 1 Coríntios 14, 13... Olá meus amigos, graça e a paz do Senhor Jesus, estamos de volta com mais um vídeo aqui para vocês. Claro, sempre trazendo aquela visão bíblica a respeito dos assuntos diversos aqui da internet, assuntos religiosos da Bíblia, políticos, enfim, deixando aqui a nossa visão para vocês. Hoje nós queremos trazer essa temática a respeito dos dons de línguas. Nós iremos acompanhar o vídeo do pastor Paulo Júnior e também o vídeo do Luciano Subirá. E quero que você deixe aqui qual que é a sua visão, a sua opinião a respeito desse assunto. Sem mais delongas, vamos acompanhar o vídeo aí. Paulo está tratando em 1 Coríntios 14 do mesmo dom que os discípulos receberam em Atos capítulo 2. O dom de falar idiomas e não de falar línguas estáticas. E que esse dom é um sinal para os incrédulos. Porque o que os discípulos falaram em Atos capítulo 2? As grandezas de Deus, o evangelho, a obra de Deus em enviar seu filho e morrer pelos pecadores. É estes que precisavam serem alcançados. Por isso o dom de línguas é para ser usado para os gentios. Por exemplo, como eles cumpririam o desejo de Jesus em Atos 1:8? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24. Em Atos 1:8, recebereis poder, no grego virtude, ser-me-eis minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Como eles iriam testemunhar, ser testemunhas? Em Samaria e até nos confins da terra, se eles não conheciam os idiomas dessas outras nações. É através do dom de línguas. Eles receberiam o dom de falar em idiomas que nunca estudaram para pregar o evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria, até nos confins da terra, para povos de outras línguas, com o dom que receberam de falar em outras línguas, em outros idiomas. É isso que se trata. Mas talvez você também me pergunte, não, mas Paulo diz que a oração em língua é para minha edificação. Eu não preciso usar o dom de línguas só para pregar ou para entregar uma mensagem, tendo um intérprete. Eu posso orar em línguas para minha edificação. Bom, eu não vejo em momento algum a Bíblia se referir ao dom de línguas como oração para edificação pessoal. Muitas pessoas oram em línguas sozinhas, nos seus quartos ou em cultos, ou em momentos devocionais para edificação pessoal. Mas o dom de falar em línguas não era um dom para orar, não era um dom para ser usado em forma de oração para minha edificação pessoal. O dom de línguas é para transmitir uma mensagem para um público estrangeiro na língua estrangeira. Não é feito para oração em momento nenhum. Mas o que dizer de 1 Coríntios 14, que diz... porque quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala em mistérios, mas o que profetiza fala a homens. Verso 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Aqui, Bom, vamos interpretar o que Paulo está dizendo novamente. Ele está repreendendo os coríntios por fazer o uso inadequado do dom de línguas. Então, quando ele diz aqui, pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Paulo está dizendo, você está numa igreja de brasileiro, usando o dom de línguas para falar grego, ninguém está te entendendo, a não ser Deus, que conhece todas as línguas. Paulo está sendo irônico. Por que está falando em línguas para uma igreja brasileira, se você é brasileiro? Quando você usa esse dom de falar em alemão, em árabe, em egípcio, para um público exclusivamente brasileiro, ninguém entende, porque ninguém fala alemão. Só Deus que está te compreendendo, porque Deus conhece todas as línguas. E o texto diz, e em espírito fala mistérios. Muita gente diz, não, que língua é essa que você está falando? Bom, eu não conheço, eu estou falando em mistério com Deus. O que é mistério? Uma coisa que esteve oculta e depois vem ser revelada. Os discípulos usavam o dom de línguas para falar os mistérios de Deus que agora estavam sendo revelados. A obra de Cristo, a vinda de Cristo, a descida do Espírito Santo. Não tem nada a ver com o mistério que eu não compreendo e que continuará um mistério. Não. Quem fala em línguas fala a um público estrangeiro aquilo que teve oculto, mistérios, mas que agora está sendo revelado, o Evangelho de Cristo, as grandezas de Deus.
a definição de falar em outras línguas, ela não é clara no Antigo Testamento, mas é muito clara no Novo Testamento. Paulo fala de duas possibilidades em 1 Coríntios 13, quando ele vai enfatizar o amor. E diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, né, ele chega àquela conclusão de que essa manifestação sem amor, ela não tem importância. Mas ele não está dizendo que tendo amor, nós não precisamos da outra manifestação. Ele está dizendo que ela não pode ficar sem amor, e não que o amor simplesmente jogou fora todas as outras. Aliás, é uma das maneiras pelas quais nós podemos viver de forma legítima e completa as manifestações do Espírito Santo. Então, Paulo abre um leque de possibilidades. Ele está falando de línguas dos homens e dos anjos. Em Atos, no capítulo 2, a Bíblia diz que quando foram cheios do Espírito, passaram a falar em outras línguas. Versículo 4 usa a expressão glossa. É daí que saiu na teologia a expressão glossolalia, para se referir ao falar em línguas. Paulo, em 1 Coríntios 14, vai usar muito essa expressão. Alguns tentam dizer, não, o que está escrito lá em Atos 2 é que eles falaram dialetos, tanto que as pessoas os ouviam na própria língua. Sim, a partir do versículo 5, você vai ver o testemunho de gente dizendo que os ouviam falar no seu próprio dialeto das grandezas de Deus. Mas quando você continua olhando e consultando as declarações, né, que nós podemos dizer bem alinhadinhos com o original grego, de novo, vai haver um intercâmbio e Lucas vai voltar ao uso da palavra glossa, né? Então, por exemplo, no versículo 6, a Bíblia diz, porquanto os ouviam, cada um os ouviam falar na sua própria língua, no original, dialectos. Verso 7, estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são, porventura, todos esses, galileus, todos esses estão aí falando? Como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, né? A palavra usada aqui, mais uma vez, né, na língua materna, você tem a expressão dialectos. Agora, à medida que você olha a descrição, né, daquilo que aconteceu e de como Paulo vai tratar essas verdades no Novo Testamento, o intercâmbio com a palavra glossa é indiscutível, seja, né, o uso anterior do versículo 4, né, ou seja, aquilo que eu e você podemos olhar em 1 Coríntios, em especial o capítulo 14, como eu vou apresentar para vocês. Então, a possibilidade de que essa manifestação ela possa nos levar a falar o que Paulo chama de língua dos anjos, nós não sabemos, né, se ele está falando que isso é literalmente a maneira como se conversa lá, ou alguns sugerem, isso é só uma maneira de dizer que não são línguas humanas, são celestiais. Eu digo, nos falta mais informação para explorar a fundo o detalhe, mas ele abriu um leque de possibilidade, algo diferente, que não sejam apenas línguas humanas, que não estamos falando de línguas conhecidas. Outro dia eu vi uma pessoa tentando explicar quando Paulo diz, dou graças a Deus que falo mais em línguas do que todos vós. Estava falando da quantidade de idiomas que ele sabia. Aí eu olho e digo, mas deve estar de brincadeira para falar uma coisa dessa. Porque em 1 Coríntios 14, 13, Paulo diz, o que fala em línguas, ore para que possa interpretar. Você está falando de uma língua natural, que é o conhecimento humano, por que ele vai orar para poder interpretar uma língua que ele já sabe interpretar? Segundo, como é que isso seria uma manifestação do Espírito Santo se qualquer ímpio pode aprender uma língua natural? E como que ter uma língua natural faria esse ímpio que tem um conhecimento de um outro dialeto oferecer qualquer coisa para a edificação da igreja? Se Paulo está dizendo que as línguas que ele falava diz respeito mera e simplesmente a línguas humanas, o que é que Paulo diz? Eu prefiro falar 5 palavras com entendimento no meio de vocês do que 10.000 em línguas, né? Era só Paulo pegar o entendimento que ele tem das línguas e traduzi-las. Mas ele está dizendo que as línguas não serão entendidas pelas pessoas, a menos que haja interpretação. Se ele falasse de algo natural, havia interpretação. As pessoas querem humanizar demais uma manifestação sobrenatural, para com isso tentar justificar a ausência da experiência, e não para ser coerente com a doutrina. Olha, meus irmãos, então está aí, foi o vídeo, né? Tanto a parte aí do pastor Paulo Júnior, quanto também a parte aí do pastor Luciano Subirá. E aí, com quem você se identifica? O que você pensa? Você acredita que a visão certa, né, e o posicionamento certo aí é a visão do pastor Paulo Júnior ou a visão do pastor Luciano Subirá? A minha visão, ela vai de acordo com a visão do pastor Luciano Subirá. Eu acredito nos dons espirituais e acredito que o dom de línguas não seja esse dom apenas de falar em outros idiomas, não. Acredito sim no dom dos idiomas, claro, aqui humano, terreno, não. Acredito que seja, sim, os dons de línguas estranhas, que normalmente os pentecostais, né, defendem. Eu acredito nessa linha, né, e penso como o Luciano Subirá também disse aí. As pessoas, elas querem humanizar demais as coisas espirituais. E também, nessa parte, eu acredito que só alguém, ou existem
E também existem algumas áreas da Bíblia, do reino de Deus em si, que somente se a pessoa tiver uma experiência pessoal, é que vai fazer a pessoa acreditar, né, naquilo. Então, ou seja, eu penso sim que o dom de língua, sim, claro, o Espírito Santo ele pode, através deste dom, ele liberar na vida da pessoa uma unção que a faça conversar em outros idiomas, sim, mas acredito que a Bíblia ela tem respaldos também para esse dom de línguas estranhas, ok? Mas e aí, fica à vontade para você deixar qual que é a sua opinião a respeito desse assunto. Que Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.